Pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que ontem vocês tenham pensado sobre o Salmo 139 que nós lemos e também sobre as coisas que nós falamos a respeito do plano de Deus para as nossas vidas, viu? Que vocês continuem com isso no coração de vocês. A palavrinha-chave, de ontem, que era plano, uma série de passos a serem seguidos, objetivos a serem alcançados, um método para alcançar um fim. Então Deus, em sua soberania, providenciou um grande plano para que nós pudéssemos ser alcançados, não é verdade? Isso faz parte da história dele, da linha do tempo de Deus. Nós, seres humanos, temos linha do tempo também, mas Deus tem uma linha do tempo. E a diferença é que a linha do tempo de Deus, ele sabe o início e o fim, não é? E para cada pessoa e nação que ele coloca em sua linha do tempo, existem propósitos, não é? Então nós estamos aqui hoje, em 2020, durante a quarentena. Isso não é um acaso. Existe um propósito para que essas pessoas e essas nações passem por esse período. Amém? Bom, hoje nós vamos para o nosso segundo dia, falar um pouquinho sobre a linha do tempo. A nossa palavra-chave de hoje é providência. Eu também tenho a minha aqui, Providência é um substantivo. A classe de palavras que essa palavra participa é a classe dos substantivos, que significa o cuidado contínuo e direção que Deus provê às suas criaturas para cumprir o seu plano e as suas promessas. Então, Deus, ele tem um plano, mas para que esse plano se cumpra, ele precisou providenciar algumas coisas. E a providência de Deus é esse cuidado e essa direção para que o plano dele se cumpra, certo? Essa é a nossa palavra-chave. A gente sempre fala sobre ela perto da festa da colheita, Que nós falamos sobre a providência de Deus, cuidando de tudo, para que nós pudéssemos estudar, para que nós tivéssemos saúde, família. A providência é isso, é o cuidado de Deus conosco, sempre visando a sua história, a sua linha do tempo, certo? A história, ela nos instrui no conhecimento de Deus. Estudar história é estudar sobre Deus, não é? Porque Ele é o Criador do universo e Ele é soberano sobre essa criação, não é? Acreditem as pessoas ou não, Deus criou o universo e Ele governa sobre o universo. As leis dele são absolutas sobre o universo, não é? Existe uma diferença entre a nossa história e o que nós chamamos de sua história relacionado a Deus, não é? Por quê? Porque nós, como indivíduos, estamos inseridos na história dele, que é maior, que é mais completa, que é narrada na sua palavra, desde os nossos antepassados, desde aqueles que vieram muito antes de nós, do nosso último ancestral, que é Adão, até os dias de hoje. Tudo que aconteceu é história de Deus. E desde o dia que eu nasci, eu estou vivendo a minha história. Desde o dia que você nasceu, você está vivendo a sua história. Mas essas duas estão conectadas, porque a nossa história está dentro da história de Deus, não é? Os planos de Deus para o universo e para as nossas vidas foram estabelecidos antes da fundação do mundo, que é o que nós lemos lá no Salmo 139 ontem, não é? Deus já tinha planos e o que ele precisava era formar, criar as providências para que os seus planos se cumprissem, não é? As crianças da linha do tempo da história de Deus, hoje esse que é o desenho. Quem quiser colorir, nós podemos mandar em preto e branco para vocês, certo? Porque apesar de Deus ser um grande Deus, o nosso Deus, o Rei dos Reis, ele insere as crianças em sua linha do tempo. Ele não é um rei que não olha para as crianças. Deus é um rei que valoriza as crianças, que usa as crianças para ajudar no cumprimento de seus planos. As crianças não precisam esperar crescerem para cumprir os planos de Deus. Elas podem começar hoje.
Nós sabemos de muitas histórias de crianças que são providência de Deus para o seu tempo, não é? Então, cada evento, cada indivíduo da história de Deus revela a mão dele na história, fazendo cumprir o seu plano eterno e os seus propósitos para os indivíduos e nações, através da promessa de Jesus Cristo, certo? Então, quando nós voltamos lá nas histórias de Jesus, nós vemos que Jesus, ele valorizava as crianças também, porque Deus valoriza as crianças, Deus se importa com elas, certo? Deus nos instruiu nas Escrituras que a história fosse registrada para benefício do seu povo, para que não se esquecessem da sua mão de providência em suas vidas. Então nós vemos na palavra de Deus que a história do povo de Deus, ela foi registrada, não é? Deus tinha um grande interesse em que as pessoas registrassem a história, não é? Por quê? Para que essa história fosse proclamada para as próximas gerações. É um grande erro quando a igreja não se importa em passar para as próximas gerações e ensinar para os seus filhos sobre a história de Deus. Essa história precisa ser ensinada, compartilhada de geração em geração, porque essa é a nossa história, a história da providência dele para as nossas vidas. Daqui a pouquinho eu vou ler um salmo da Bíblia que fala sobre isso, que é o Salmo 78, certo? A sua história é uma história de amor. A história de Deus é uma história de um grande amor que Ele tem por nós. Não há como conhecer a história de Deus e não se sentir amado. Não há como conhecer a história de Deus e continuar do mesmo jeito. A história de Deus é uma história de amor, é uma história que nos transforma, não é? Deus, Ele é um espírito, Ele vive na eternidade. Vivemos no tempo e somos limitados por este tempo, não é? Mas Deus não se limita ao tempo. Deus está na eternidade. Ele vive fora do tempo e Ele nos receberá na eternidade depois que completarmos a nossa vida nesta terra. Então, quando nós falamos sobre o céu, sobre a eternidade com Deus, é exatamente isso. Esse convite que Deus nos faz a viver no tempo da eternidade com Ele, que é diferente deste tempo que nós vivemos aqui. Deus, Ele é o autor da sua história, não é? Quem é o autor que nós vemos em literatura? Quem escreve, aquele que conta, aquele que cria a história, não é? Os elementos da história de Deus são, primeiro, tema. O tema da história de Deus é o amor eterno e a liberdade de Deus demonstrados por Jesus Cristo na cruz. Isso é chamado de boas novas nos evangelhos. Então, toda a história que está sendo escrita gira em torno de um tema: o amor de Deus demonstrado por Cristo na cruz do Calvário. O local da história de Deus é a terra que Ele criou para ser o palco das atividades que o homem executa e das ações das sociedades humanas. Então, muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre o porquê, quando a Terra foi criada, como ela foi criada, o porquê que a Terra existe, por que nós estamos aqui. Mas essas dúvidas, elas são respondidas quando nós estudamos a história de Deus. Quando eu estudo a história de Deus, eu descubro que a Terra, o planeta Terra, foi criado por Deus como parte do seu plano. Deus não criou sem um propósito, Ele criou como parte de um plano para ser o quê? O palco das atividades humanas e o local de ação das sociedades, não é? É para isso, este é o local da história de Deus. Em terceiro lugar, o enredo. Qual é o enredo? Qual é a trama? O que acontece na história de Deus, não é? Este enredo, ele é centrado no plano divino de salvação e de redenção do homem. Então, todas as histórias que nós lemos na palavra de Deus, dos reis, dos juízes, dos profetas,
coisas que aconteceram, coisas que acontecerão, elas são centradas no plano de salvação do homem, certo? Na providência de Deus. Há poucos dias nós estudamos sobre a Páscoa e vemos que mesmo lá no Velho Testamento, a história já apontava para o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque é isso que a história de Deus faz. O enredo dela é o plano de salvação do homem, certo? Na sua providência, Deus prepara indivíduos, organiza todos os eventos da história no tempo cronológico, que é esse que nós vivemos, para cumprir os seus propósitos. Nada acontece sem o conhecimento de Deus, certo? E por último, os personagens. Quem são os personagens da história de Deus? Os indivíduos através dos quais Deus trabalha para cumprir os seus propósitos no tempo. Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, é o ponto focal da história. Ele é o personagem mais importante, certo? O seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição são os maiores eventos da história de Deus e revelam o seu amor para com o homem. Mas existem outros personagens na história de Deus, não é? E nós, eu e você, a sua família, somos parte também dessa história. Somos personagens criados para cumprir estes propósitos, certo? Nós somos a providência de Deus para este tempo, certo? Eu gostaria de ler o versículo-chave também da lição, que está em João 10, 14 e 15, que diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus falou, não é? Que ele é o pastor, né? Quando nós vemos esse desenho aqui de Jesus com as crianças, a história lá que Jesus, narrada nos evangelhos, que Jesus falou para os discípulos, não embaraçem as crianças de virem a mim. Essas histórias mostram que Jesus é o bom pastor, não é? O que faz um bom pastor? Um bom pastor conhece as suas ovelhas. Um bom pastor alimenta as suas ovelhas. Um bom pastor protege as suas ovelhas, guia as suas ovelhas até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes, certo? E para nós pensarmos no dia de hoje, eu trouxe algumas perguntinhas do relacionar, certo? A primeira é: onde na história de Deus vejo a providência dele para a minha vida e para toda a humanidade? Onde, pessoal, nós vemos essa providência nitidamente? E a segunda perguntinha é: que outras providências vejo na história de minha vida, da minha família, na história da igreja e na história de minha nação, né? Nós estudamos em história sobre os pontos, né, os fatos históricos que acontecem para que a história de Deus continue a ser escrita, né? Em outubro celebramos um grande fato histórico que é a Reforma Protestante. É uma providência também que Deus preparou para aquele tempo, que influencia até hoje as nossas vidas. Além dessas, que pequenas providências nós vemos na nossa vida, certo? Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre essas perguntinhas hoje, durante esse dia, certo? Para que Deus fale também com você. Para nós terminarmos, eu vou ler o Salmo 78. Se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo para nós lermos. Este salmo é um salmo de Asaf, não é? Que diz assim: Ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que os nossos antepassados nos transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos,
Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, o seu poder e suas maravilhas. Pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó e deu a sua lei a Israel. Ordenou a nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte conhecesse e os filhos ainda por nascer também conhecesse. A eles, por sua vez, ensinarão aos seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus e não se esquecer os seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Assim, não serão como seus antepassados, que eram teimosos, rebeldes e infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Eu li até o versículo 8. E o desafio que eu faço às crianças que já sabem ler é que continuem a leitura do versículo 9 até o versículo 72. É um salmo bem longo. E as crianças que ainda não sabem ler, eu peço que os pais peguem a Bíblia e leiam do 9 ao 72 para eles, não é? Neste salmo, Asaf faz um panorama de várias coisas que foram acontecendo, não é? E aí ele traz essa revelação da importância de conhecer a história de Deus e de compartilhar essa mensagem com os seus filhos, certo? Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e que amanhã nós possamos estar aqui novamente para falar de uma nova palavra-chave e sobre um pouquinho mais sobre a história de Deus. Não se esqueçam de orar. Um beijo.